Professora Ana Cláudia Machado Silva aqui da Academia de Radiologia, sou física médica especialista em proteção radiológica. E no vídeo de hoje eu quero te falar sobre efeito Compton e ainda suas consequências. Esse assunto a gente já falou aqui no canal, mas esse outro vídeo é para quem tem coragem de aprender mais, para quem quer ir além. Se você quer ficar no básico, a gente tem um outro vídeo, mas aqui é para quem realmente quer ir muito além no conhecimento do efeito Compton. Então vem comigo para entender ainda mais sobre esse efeito tão importante, desde a mamografia até a radioterapia. Então eu vou te mostrar a importância desse efeito. Se você não está inscrito nesse canal, já aproveita e se inscreve, porque aqui você aprende conteúdos de verdade, sempre falando em física, nas radiações e na proteção radiológica. E agora vamos lá para o nosso conteúdo. Então, antes de começar a falar aí de efeito Compton, espalhamento Compton, eu quis trazer aí a pessoa mais importante. Então, o nome Compton não é à toa. É justamente em homenagem a Arthur Holly Compton. Então, esse é o físico americano responsável por descobrir esse efeito. Então, já falei dele lá no nosso Instagram, já falei um pouquinho do Arthur Compton, quem é, né, Arthur? E aqui eu vou falar mais uma vez sobre ele e a gente vai aí destrinchar um pouco mais sobre esse efeito tão importante. Então, Arthur Compton, ele foi reconhecido aí com o Prêmio Nobel em 1927 por essa descoberta do espalhamento pelos raios-x, é o que a gente vai acabar de estudar agora. Não vou entrar profundamente na história dele, isso tem vários artigos, vários textos aí falando sobre isso, mas eu quis abrir essa aula falando da importância desse físico aí americano. Eu trouxe essa outra foto para mostrar aí ao mesmo tempo uma simplicidade que ele tinha, pelo menos apresentada nessa foto, né? Acredito eu que tenha sido aí um dia de almoço num domingo, ele estava reunido com seus amigos aí, não sabe se o que, conversando, não sabe se conversando sobre o que, mas veja que o prato de comida dele tá no chão. Então aí para mim trouxe a ideia de uma pessoa extremamente simples, apesar da sua grande descoberta e também de ter ganho aí um prêmio Nobel. Então vamos agora de fato aí falar sobre o efeito Compton. Bom, então quando nós falamos o que é o efeito Compton? O efeito Compton ele é estudado quando a gente fala da interação da radiação com a matéria. Então esse é um dos assuntos que são abordados aí nos processos de interação. Então quando a gente fala dos processos de interação da radiação com a matéria, entra o efeito Compton. O efeito Compton ou espalhamento Compton também tem outros nomes, então eu quero te mostrar todas as possibilidades que existem de chamar aí o efeito Compton. Então a gente tem espalhamento inelástico, ou espalhamento não clássico, ou ainda espalhamento incoerente. Qualquer uma dessas palavras vão se referir aí ao espalhamento Compton. Outra coisa muito importante, o espalhamento Compton, em que faixa de energia esse espalhamento acontece? Então a gente tem aí desde uma faixa de baixa energia, então acima aí de 26 kV, esse efeito já está presente aí nos tecidos moles, mas ele não se restringe só ao radiodiagnóstico, ele vai além também, porque nós temos até a faixa de energia de 30 milhões de electrovolts. Então ele também é um efeito que acontece para altas energias, até esse valor. Então se a gente pensar na área médica, esse é um efeito também que está presente na radioterapia. E aí vamos entender como o efeito Compton acontece. Então veja aí nessa figura, então eu trouxe essa figura aqui para te mostrar, para a gente relembrar aqui como o efeito Compton acontece. Então nós vamos ter aí o raio-x incidente no meio, então veja aí esse meio material, a gente vai olhar particularmente para um átomo, o que está acontecendo quando um fóton de raio-x está interagindo com um átomo. É lógico que isso vai acontecer com vários, mas a gente vai olhar única e exclusivamente para um. Então essa energia do raio-x incidente, ela vai ser transferida em partes para um elétron das camadas mais externas. E você deve lembrar que os elétrons das camadas mais externas, a energia de ligação é bem menor do que os elétrons que estão lá nas camadas mais internas. Então, por isso que até ocorre essa divisão de energia.
Então, uma parte da energia incidente vai ser distribuída para o elétron, que está lá na camada mais externa. Esse elétron, ganhando essa parcela de energia, já é suficiente para ele ser ejetado. E a outra parte da energia será espalhada. Então, o que nós vamos ter como consequência do espalhamento quântico? Duas coisas: um elétron ejetado e uma parte da radiação incidente espalhada num determinado ângulo. Então, existe o espalhamento num determinado ângulo. Então, é isso que acontece. Então, nesse processo, nós temos conservação de energia e conservação de momento. E aí, o que é isso? Vou te mostrar aqui embaixo, tem uma fórmula, então não corra. Se você correr nesse vídeo, se você já apertar lá ou sair, você é fraco. Então aqui é para os fortes. Esse vídeo é para quem tem nervos de aço, são para os fortes, são para aqueles que querem ir além, né? É um divisor entre os bons e os fracos. Então olha só, a conservação de energia, nós temos o seguinte, que a energia incidente, ou seja, a energia do fóton incidente vai ser igual à somatória do que? Da energia cinética do elétron que foi espalhado, mais a energia do fóton espalhado. Veja que tem que ser igual. Se eu tenho aqui 100 kV desse lado, do outro lado eu tenho que ter 100 kV. Conservação da energia. Porque aí você pode se perguntar, mas e energia de ligação? A energia de ligação nas camadas mais externas é bem pequena, então essa energia a gente pode desprezar. Então, o que vale aí na conservação, que a gente considera essas duas energias que são mais relevantes. E aí, outra coisa importante, que eu espero que você pergunte isso, o que acontece com o elétron que foi ejetado no meio e o que acontece com o fóton que foi espalhado? Então, vamos olhar agora. Então, o elétron que foi ejetado, ele vai perdendo sua energia cinética por ionizações ou excitações que ele vai causando no meio. Então, isso é uma coisa que vai acontecer, até ele perder completamente essa sua energia. Então, o fóton espalhado, ele pode sair do meio sem sofrer nenhuma interação, ou ainda ele pode sofrer várias interações, até mesmo por espalhamento quântico, pode até lá no final ocorrer uma absorção fotoelétrica. Então, essas são as possibilidades que podem acontecer tanto com o elétron que foi ejetado, quanto o fóton que foi espalhado. Tá acompanhando a linha de raciocínio? Eu espero que sim. Então acompanhe aí tudo que pode acontecer. Eu tenho certeza que esse conhecimento vai te tirar da base comum, onde todo mundo sabe somente o básico do efeito quântico. Eu quero que você saiba muito mais do que isso. Por isso que eu não quero que você seja fraco ou seja fraca, seja forte. Tente entender aqui esse conteúdo, porque faz diferença em qualquer parte que você possa aplicar isso. Então vamos além agora. Não fuja, não fuja, não fuja, porque agora eu tenho uma outra fórmula. E aí você pode olhar para essa fórmula e falar, meu Deus, e agora? Eu não entendi nada. Não, calma. Nessa fórmula, o que nós temos? O que eu quero te mostrar com ela? Eu não vou te pedir para calcular, eu não vou deduzir, essa fórmula já está pronta, é uma fórmula de uma dedução. Mas o que eu quero te mostrar, tanto com essa fórmula quanto com essa ilustração, que é possível calcularmos a energia do fóton espalhado. Porque simplesmente a gente fala do fóton espalhado, mas quanto é, quanto não é, a gente falou de conservação de energia. Eu só quero te mostrar que é possível calcular essa energia desse fóton espalhado. Do que depende, então, para calcular essa energia? Eu só quero te mostrar para que depende. Depende da energia inicial, da energia do fóton incidente. Vamos pensar que você usou 100 kV, então vai depender dessa energia do fóton incidente, né, de 100 keV. Vai depender do ângulo de espalhamento, a gente tem um cosseno, θ, depende do ângulo de espalhamento. E a gente leva em consideração também a energia do elétron em repouso, então por isso 511 keV. Então é isso que a gente considera e é substituído nessa fórmula. Se eu tenho todas essas informações, eu tenho condições de saber qual é a energia desse fóton espalhado. Isso, lógico, é utilizado em pesquisa, a gente utiliza aí em algumas questões em que a gente precisa conhecer a energia desse fóton espalhado.
E todas as informações que eu te trago aqui é justamente por conta de cálculos dessa energia. Então essas informações prontas, elas foram calculadas e aí mostradas já no resultado final. Então, outro ponto aí que é importante. Então vamos olhar de novo para o efeito Compton, olha lá. Então o que acontece? Tem o fotoincidente, tá ali, tá vendo o fotoincidente? Aí nós vamos ter como resultado desse fotoincidente, dessa interação desse fóton com o meio, nós vamos ter um elétron ejetado. Então ocorre uma divisão da energia do fotoincidente, vamos ter um elétron ejetado que vai sair como energia cinética e nós temos um fóton espalhado num determinado ângulo. Lembrando que a energia desse fóton espalhado, ela é menor do que a energia do fóton incidente. Parece óbvio, né? Mas é importante a gente lembrar isso. Então, olha só, ali eu deixei anotado que para fótons incidentes com energia mais alta, então quando a gente trabalha com altas energias, a maior parte dessa energia ela vai ser transferida para quem? Para o elétron que é espalhado, o elétron ejetado. Então, grande parte da energia vai para o elétron ao invés de ir para o fóton espalhado. Ponto? Tudo bem até aqui? Tá todo mundo vivo, tá todo mundo esperto aí. Quantos desistiram aqui do meio? Quantos já saíram? Então, se você tá comigo até esse momento, você já mostra que tem uma personalidade de aprendizado, que não tem medo. Venha o que vier, você tá lá firme e forte. Parabéns. Vamos adiante. Para a gente resumir, então, quanto maior for a energia incidente, nós vamos ter uma energia maior para o elétron ejetado e o fóton espalhado vai ter uma energia menor, né, nas diferentes proporções. E aí vamos olhar agora a questão do ângulo de espalhamento. Aí você deve estar se perguntando, mas para que isso? Olha só, vamos pensar no nosso dia a dia. Você está, por exemplo, participando, utilizando o arco cirúrgico, você tem radiação ali naquele momento que a radiação incide no paciente, você tem radiação espalhada ali em todas as direções. Quais são as direções preferenciais que a radiação espalhada, o seu posicionamento na sala para te proteger, tem tudo a ver com o efeito Compton, com os ângulos de espalhamentos preferenciais dependendo da energia que você utilize. E lembra que você que tem ali elétron espalhado, a gente tem fóton espalhado. Tudo bem, o elétron é mais difícil ele sair porque ele interage muito mais, mas o fóton, lembra que a gente viu que tem chance maior de sair sem interagir no meio, e aí ele pode atingir os profissionais que estão ali naquele momento de uma cirurgia, de um uso de arco cirúrgico. Então, olhando a isso, a gente tem, por exemplo, o ângulo de espalhamento de 60 graus e utilizando a energia de 100 kevs. Então, a gente tem que a energia do fóton espalhado é 90% da energia do fóton incidente. Então, nesse caso, para 60 e para uma energia de 100 kevs, uma energia alta, nós vamos ter aí 90% a energia vai ser distribuída para o fóton incidente. Agora, se a gente tiver na mega eletrovoltagem, a gente está falando de milhões de electrovolts, ou seja, a gente está falando de energia alta. Lembra da afirmação que eu fiz há um tempinho? Lembra da afirmação que eu fiz anteriormente? Então, se a gente for então para uma energia de 5 milhões de electrovolts, a energia do fóton espalhado é 17% da energia do fóton incidente. Esses valores são justamente para comprovar o que a gente acabou de falar. Quando eu tenho altas energias, a distribuição delas é muito maior para o elétron que é ejetado do que para o elétron espalhado. Viram que se a gente usar 5 milhões de electrovolts, eu estou falando já para radioterapia. Então, lá na radioterapia, um acelerador de 6 MV, ele vai trabalhar nessa faixa de energia. Então, nós vamos ter aí no espalhamento, o que eu vou ter mais? No espalhamento, 17% vai para o fóton espalhado. E o restante dessa energia vai para o elétron ejetado. Então, veja quanta energia cinética
nesse caso o elétron vai ter. E agora vamos ver as consequências, né? Eu havia comentado. Quais são as consequências do fóton espalhado? Então veja nessa figura que a gente tem uma série de interações, né? O fóton incidente atinge o meio, aí eu tenho um efeito Compton, o elétron ejetado, o fóton espalhado. Veja que o fóton espalhado, ele atingiu um outro átomo. Aí ele causou um outro efeito Compton, um outro espalhamento Compton. Aí eu tenho mais um elétron ejetado e mais um fóton espalhado. Esse mesmo fóton foi lá, causou um outro espalhamento Compton no outro átomo, ejetou um elétron e mais uma parte desse fóton espalhou. E veja que no último esse fóton espalhado produz uma absorção fotoelétrica. Então veja que são subsequentes eventos. Tenho como prever quantos eventos foram? Não, porque tudo depende da energia do fóton incidente, depende do meio. Então tem uma série de fatores aí que vão interferir no resultado final. Mas o que eu quero que você saiba, que são coisas além, geralmente você aprende o efeito Compton isoladamente para um caso, mas quando eu penso na aplicação real no dia a dia, é essa figura que acontece, é esse processo aí que está acontecendo, vários efeitos Comptons estão ocorrendo. E é tudo muito rápido, tá? Não acha que tem que demorar 10 segundos nem 5 segundos, não. São frações de segundo que esse processo acontece. Então, quando a gente trabalha aí no radiodiagnóstico entre 15 a 150 kV, a gente tem uma grande parte aí da energia do fóton incidente transferida por fóton espalhado, como a gente já viu. Então, no radiodiagnóstico, a gente vai ter muito mais a distribuição aí para o fóton espalhado. Essa figura, né, essa figura inicialmente estranha, ela está mostrando o espalhamento para as diferentes energias. Aí nessa figura a gente tem até 10 milhões de eletronvolts. Mas a gente tem os valores pequenos também, 10, 140 kV, 364. E aí logo esses valores já me lembram medicina nuclear. 140 keV é a energia da radiação gama do tecnésio, 364 keV é a energia gama do iodo 131 e 511 keV é a energia gama devido aí à aniquilação de pares que ocorre no processo de emissão de pósitron do flúor 18. Nossa, quanta coisa, né? Eu espero que você esteja aqui nos acompanhando e eu até peço vamos respirar um pouquinho porque é muita coisa, mas eu tenho certeza que isso te tira da base comum. Eu volto a te falar isso, eu tenho certeza que isso te tira da base comum. Todo mundo sabe, grande maioria das pessoas sabe do efeito Compton, como ele acontece, mas ir além, e é isso que eu quero de você que está aqui comigo, está aqui na Academia de Radiologia, que a gente está crescendo e aprendendo juntos. Então, esse gráfico você tem que olhar para ele sem medo. Quais são as informações que ele te dá? Olha só, desse lado da tabela eu tenho traços coloridos que estão representando as energias. E esses mesmos traços coloridos estão distribuídos aqui nesse gráfico, mostrando vários ângulos e os valores aí correspondente dessas energias. O que está em azul corresponde a 10 kV. E eu tenho um ângulo de 0 graus começando aqui. Então veja, quando eu tenho aí essa baixa energia, está mostrando o ângulo, quais são os ângulos que essa radiação vai espalhar. Veja que ela tem um espalhamento grande em 180 graus, em 150, em 210. Agora vamos pegar uma energia maior, vermelho. Olha, o vermelho é 364 keV. Veja que agora eu tenho um ângulo mais voltado para onde está incidindo, 30 graus, 330 graus. Vamos pensar que você está posicionado ali no 0. Veja que esse espalhamento está mais aí voltado para a sua direção. Então a gente começa a falar em retroespalhamento. E quando a gente trabalha com energia máxima de 10 milhões de eletronvolts, olha só o espalhamento como tá. Se você está de frente, você está recebendo grande parte desta radiação espalhada. Então aí é o que a gente chama, né, da questão de retroespalhamento. Então a gente está vendo o ângulo de espalhamento
como ele vai variar de acordo com a energia. A gente tem gráficos para isso, então isso provavelmente foi calculado, foi medido. Então é para isso que a física serve. Então eu sempre costumo dizer, a gente não tem que ter medo, a gente tem que ir buscar desvendar, descobrir e aceitar conhecer, porque a gente cresce em conhecimento, muito. Vamos pro próximo. Agora, esse outro, essa ilustração, não é um gráfico, essa ilustração está mostrando pra gente a porcentagem de energia para o ângulo de espalhamento. Olha o quanto isso é importante para a proteção radiológica. Quais são os ângulos que eu tenho espalhamento aí maiores ou menores e quanto é esse espalhamento? Então relação da energia incidente e fotoespalhada e o ângulo de espalhamento. Então a gente tem lá 100% da energia incidente, é o verdinho lá. E aí os diferentes ângulos. Então lógico que tem uma relação de quanto por cento da energia. Então se for 180 graus, a gente tem aí 66% da energia, se for 180 graus. E 0 graus passa direto, 100%. Se for 90 graus, então aqui ó, ângulo reto, 84% da energia do fóton incidente. Então aqui é para mostrar que existe uma relação. Então, de novo, não há necessidade de ter medo. Então aqui existe uma relação entre a energia, a porcentagem da energia incidente, que é 100%, e o ângulo de espalhamento e o quanto vale essa porcentagem para o fóton espalhar. E aí a probabilidade do efeito Compton, então o efeito Compton ele depende do meio, ele acontece como a gente viu em várias energias, mas aí ele tem uma prevalência maior, que depende aí da energia e também do meio. Então, da densidade do meio, também quais são os átomos presentes ali, então tem uma dependência do meio e da energia. Então, é importante que você saiba disso. E aí, eu quero aproveitar esse vídeo para te convidar a fazer parte da trilha radiográfica, que é o nosso curso aqui da Academia de Radiologia, no qual eu sou sua professora nessa jornada. Então, na trilha radiográfica, você vai aprender em 10 passos quais são as etapas da formação da imagem radiográfica. Então você vai aprender desde a importância de a gente mapear isso, que é a nossa aula de introdução, que é a nossa primeira aula, até lá na última aula, onde a gente faz uma revisão de todos esses 10 passos. Então você vai ter aí ao longo de 10 aulas, a gente vai falar de tudo que é importante para a formação da imagem radiográfica. E você vai ter isso, a gente vai mapear junto e você vai ter isso na sua cabeça já estruturado, todas as etapas. Se você quiser conhecer a proposta desse curso, quiser fazer parte, vir com a gente na trilha radiográfica, eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição desse vídeo e lá você vai entrar, vai ter um vídeo também e lá você vai conhecer melhor e vai ver se esse curso atende aí o que você precisa, atende às suas necessidades. Então eu espero encontrar você lá na nossa trilha radiográfica aqui da Academia de Radiologia. E vamos continuar com o efeito Compton. Então, quais as consequências aí do efeito Compton pensando na prática, pensando na nossa imagem? Apesar de vários pontos a gente já falar aí de que áreas ele acontece. Então, uma das coisas, a presença excessiva do efeito Compton, ele vai reduzir o contraste da imagem. E se a gente pensa na densidade óptica, o efeito Compton, ele vai produzir uma densidade óptica uniforme aí no filme radiográfico. Na imagem digital, ele vai apresentar uma intensidade uniforme. Então, veja que ele sempre vai estar presente. Outro ponto importante, a gente não pode esquecer que na fluoroscopia, o efeito Compton, o espalhamento Compton, ele vai ser responsável pela exposição ocupacional da equipe. Então, o uso do avental de chumbo, o uso das proteções, do protetor de tireoide, do óculos, é justamente para que a gente minimize a incidência do efeito Compton na equipe que está ali durante o uso do arco cirúrgico, na hemodinâmica, tudo isso, essa radiação, nessas modalidades, o efeito Compton está muito mais presente. Como a gente está próximo, a gente acaba recebendo aí
muito do resultado aí do efeito Compton. Bom, então acabamos e eu espero que você tenha gostado, apesar de ter sido um vídeo realmente profundo, uma aula. Então esse é um vídeo para você assistir e depois fazer as suas anotações e aí descansar. Que eu sei que realmente é um conteúdo que exige mais do nosso cérebro, realmente exige mais do nosso raciocínio, mas são esses exercícios que nos tiram, falo isso novamente, são esses exercícios de pensar, de entender as consequências, né, de algo que a gente está construindo aqui. É isso que tira você da base comum que todo mundo já sabe. Se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha, compartilha com aquele seu amigo que gosta também de conhecer a fundo aí a parte física e as suas aplicações. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!